E aí galera, que hora é essa? Que hora é essa? Hora do Teacher James e Enem chegando. Tá todo mundo animado, hein? E para algumas pessoas não. Mas então, meus amigos, como eu quero muito o sucesso de vocês, né? Eu quero muito que vocês estudem para ver se a gente melhora o Brasil de alguma forma. Eu vou passar aqui algumas diquinhas de boa para você se sair bem, tanto no inglês como no espanhol. Roda a vinheta. Eu tô estudando pro Enem. Eu tô estudando pro Enem. Então, a primeira coisa que você faz quando você pega um texto, geralmente é o quê? Procurar as palavras cognatas, né? Essa estratégia de procurar as cognatas é uma estratégia interessante, mas o que é que acontece? Todo mundo vai fazer a mesma coisa. Então, se você quiser ter um desempenho melhor, é interessante que você use outras estratégias também. Primeira coisa que você vai fazer no texto é procurar palavras conhecidas. Porque independente do idioma inglês ou espanhol, todo mundo tem um certo vocabulário. Se você colocou espanhol, porque você deve ter, acredito eu, né, que você tem algum vocabulário de espanhol. Se você colocou inglês, é porque você tem algum vocabulário de inglês. A maioria das pessoas se apegam aos vocabulários que não sabem. Por exemplo, lê uma frase, entendeu a frase inteira. Aí uma palavra que não entendeu, já disse que não entendeu nada, que não sabe nada do idioma. E é isso que atrapalha no desempenho da interpretação. Primeiro tópico é o quê? Procurar as palavras conhecidas. Segundo, você vai relacionar essas palavras conhecidas ao contexto. Mas como é que você vai entender o contexto? Analisando imagem e título. Então, são essas três coisas. Primeira coisa que você vai fazer, olha as palavras conhecidas. Segundo, relaciona essas palavras conhecidas com o contexto que você vai ver. E analisa o título e a imagem. Nenhuma imagem colocada à toa, especialmente em charges ou em textos jornalísticos. E acredito eu, quem estuda redação, né? Não sou um pouquinho leigo no assunto, mas pelo que eu me lembro, o título deve ser um resumo em síntese do texto e deve ser um título de uma forma atrativa para o leitor, não é isso? Então, se é um resumo do texto, se você consegue entender o título, você já tem uns 30 a 40% do texto já entendido. Compreenderam? E é interessante vocês saberem que o papel de vocês não é traduzir o texto, é interpretar. Porque a função no vestibular não é você ser um tradutor, é saber se você tem uma certa capacidade, no vestibular em geral, em compreender a língua estrangeira que você escolheu. Aí os outros dois últimos é o que? É o vocabulário e gramática, que você precisa aprimorar bastante. E como é que você vai aprimorar o vocabulário? Essas coisas não são coisas que você vai estudar do dia para a noite. Então você tem que estar mantendo um certo envolvimento com o idioma. Aí eu vou passar aqui dois sites que vocês podem consultar todos os dias, né? São sites bem interessantes. Um deles é bominglês.com ou bomespanhol.com, se você for fazer espanhol. Se você for fazer inglês, bominglês.com. Se você for fazer espanhol, bomespanhol.com. E outra coisa também é você procurar jogos e assistir coisas relacionadas ao idioma que você vai fazer na prova, porque aí já dá um certo envolvimento, você já chega na prova já todo hello ou olá e por aí vai. E a gramática, que é interessante. A gramática, gente, é importante, não é essencial, porque às vezes a pessoa se apega muito à gramática como se fosse essencial. Em relação ao Enem, especialmente, a gramática é importante, não é essencial. Porque na gramática você vai perceber se o texto está escrito no passado, no presente, no futuro, se é uma condição, entendeu? É importante você entender isso porque a sua interpretação vai ser mais eficiente. Mas no geral é isso mesmo, gente. Vamos lá. Na aula de hoje, com o Teacher James, você aprendeu o quê? Quando você pegar a provinha do Enem, de língua estrangeira, a primeira coisa que você vai fazer, se apegar às palavras conhecidas, relacionar o contexto, analisar título e imagem, ampliar o vocabulário e gramática. Aí essas duas últimas a gente chama de pré-treino. Então essas duas últimas vocês têm que fazer antes do Enem. Então corre, vê se tem, estuda um pouquinho aqui no meu canal, estuda nesses sites que eu passei também. Em outros vídeos meus tem alguns sites que eu vou indicar também. Joga na internet e vocês têm a obrigação de dar o melhor, né? Porque vocês não são qualquer coisa, né? Vocês são topzera. Então eu espero, eu oro, eu torço, eu acredito que vocês vão passar, tá bom? See you in the next video, guys. Gracias por mirar mi video. Estas son las cosas que yo creo que son muy importantes para tener una buena interpretación, ¿vale? Gracias por todo. Hasta la próxima. Só o que acontece? Para você se destacar, você tem que ir além disso. Porque... Ô, tio.
5 estratégias que vocês devem utilizar para poder ter uma interpretação melhor em relação à língua estrangeira. O que é que vocês vão fazer? Eita, reinação! Porra, tá difícil gravar vídeo hoje, velho. Aqui o remédio de mosca, ó. Qual é o remédio, ó? De mosca e dos inimigos também. Cadê essa miséria? Apareça aí. Pronto, continuando. Assim, então, procurar as cognatas. Eu tô estudando pro Enem. Eu tô estudando Então, procurar as cognatas é uma coisa que todo mundo faz, entendeu? Eu tô estudando pro Enem.